Fala pessoal, tudo bom? Matheus aqui do Hotel Academy e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto super importante. Na verdade, é uma estratégia de marketing digital que a gente vai otimizar ela para pequenos e médios meios de hospedagens utilizarem durante esse momento difícil que a gente está vivendo, mas principalmente no pós-crise, na retomada. Para quê? Para aumentar as vendas diretas, as reservas diretas e também otimizar os recursos do seu meio de hospedagem. Então, se você quer conhecer qual é a estratégia que eu estou falando e aprender a utilizar ela no seu meio de hospedagem, confere o vídeo que começa logo em seguida a vinheta. A vinheta é bem curtinha. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, pessoal, como eu estava comentando com vocês, a estratégia de marketing que eu vou trazer hoje, principalmente para os pequenos e médios meios de hospedagens, e que também pode ser utilizado por vários trades do turismo, né, como agências principalmente, é a segmentação geográfica. Tá? Mas antes de falar exatamente da segmentação geográfica, eu vou fazer uma breve explanação aqui, um embasamento para servir de contexto para nós. Tá? Primeira coisa, quais são os erros que eu estou enxergando hoje em relação a marketing principalmente, tá? Dos hotéis. Primeiro, não estão fazendo anúncios, ou seja, essa paralisia, né, que é até compreensível, é um momento muito novo e que está todo mundo aprendendo a lidar ainda, né? Não existe uma fórmula mágica, então assim, é a paralisação total de não fazer anúncios. Cabe ressaltar que esse erro aqui é um erro que acontece não só nesse período de crise não, tá? Tem muitos hotéis pequenos, principalmente, que não fazem e estão perdendo muitas oportunidades. Ou então fazem anúncios para todo mundo, né? Sem uma segmentação bem assertiva. Também é um erro que existe fora desse cenário de crise, mas também se intensifica. Então, pensando nisso, o que acontece? Eu estou acompanhando vários especialistas do mercado de turismo, do mercado hoteleiro, principalmente aqueles ligados a grandes redes hoteleiras, grandes empresas, porque essas empresas detêm uma capacidade grande de coleta de dados, de análise, e conseguem fazer previsões de cenários futuros, né? Não é uma coisa assertiva, mas é sim um caminho para a gente se orientar. E eles têm uma teoria, alguns deles têm uma teoria que eu acredito, que é o quê? As viagens, principalmente as viagens de lazer, elas devem se dar nessa sequência aqui. As corporativas também, mas as corporativas têm algumas particularidades, tá? Mas falando exatamente de viagens de lazer, as principais devem se dar por, primeiro, viagens locais, depois viagens regionais, por terceiro, as viagens nacionais e dos grandes emissores. Um exemplo de um grande emissor no país é o estado de São Paulo, né? Que emite para vários estados e regiões do país, até mesmo para fora. E por quarto, se dará as viagens internacionais. Por quê? Se tratando principalmente na questão de segurança, de higiene, o medo de contaminação, as pessoas vão evitar ir para lugares que elas necessitem de transporte via aérea, por exemplo, pegar um avião ou mesmo um transporte de massa, um ônibus, mesmo que seja um ônibus de luxo executivo, porque você vai ter que transitar num aeroporto, ficar dentro de um avião com bastante pessoas, ou mesmo numa rodoviária, num ônibus, e as pessoas estão com medo, né? Principalmente se tratando de cuidados com sua família. Então elas vão optar por viagens que elas consigam fazer de carro, certo? Então elas vão se sentir mais seguras dentro do automóvel. E qual é o local que elas conseguem chegar? As viagens locais e as viagens regionais, tá? Como eu falei, os hotéis corporativos, as viagens corporativas têm algumas particularidades, mas também tem muito sentido isso aqui, tá? O que acontece? Partindo desse pressuposto, qual a estratégia de marketing que a gente deveria ou deve adotar para quem está aberto agora, mas principalmente na retomada, né, onde a maioria deve estar aberta novamente? Focar principalmente nesses viajantes, tá? Que é as viagens locais e regionais, que são as primeiras que vão se dar. Em cima desses viajantes, então você vai utilizar a segmentação já de público-alvo e a persona que o seu hotel já tem. Se não tem, é um bom momento para parar e definir. O que é público-alvo? Qual é a idade mais ou menos do seu público-alvo? Ou estado civil? Né? Às vezes você tem mais de um público-alvo. É famílias, mas também são casais ou são jovens. É importante. Escolaridade também pode ser um critério, profissão pode ser um critério. Você vai ter que definir
né, dentro das pessoas que frequentam seu hotel, sua pousada, ou as pessoas que você quer que frequente seu hotel, sua pousada, o que elas têm em comum, né? Então isso é a segmentação de público-alvo que você depois pode transformar numa persona, ou seja, numa pessoa mesmo, né? E aí fazer anúncios para essas características. Porém, como que você vai potencializar isso? Não adianta só você segmentar para o seu público-alvo, mas tem que ser as pessoas do seu público-alvo, mas que moram em regiões que podem fazer a viagem de carro. Por isso você vai somar, a gente chama isso de ressegmentação, né? Então você tem essa segmentação de público-alvo e você vai adicionar a questão geográfica, ou seja, segmentação geográfica. Pessoas que têm esse perfil do seu público-alvo, mas que moram em cidades ou estados vizinhos que podem fazer essa viagem de carro, certo? E aí você vai fazer as ações de marketing. Você pode usar a sua base de e-mails, né? Se você tiver a segmentação da sua base de e-mails, das pessoas, né, dos seus hóspedes que já se hospedaram com vocês, ou pelo menos que fizeram alguma consulta, ou seja, já demonstraram interesse, se você tem alguma segmentação na sua base de e-mails por cidade e estado, mande uma campanha para essas pessoas, inclusive falando, né, que a viagem pode ser feita de carro, que é mais segurança, já falando das medidas que o seu hotel, sua pousada, o seu hostel está tomando, enfim, tá? Foque nessas pessoas. Não adianta mandar um e-mail para uma pessoa que tem que pegar um avião que está lá longe, você vai só importunar ela. Segundo, isso aqui é uma estratégia mais híbrida, né? Você pode usar a estratégia digital, mas pode usar uma estratégia offline. Por exemplo, pega o seu banco de dados, seu CRM, vejam as pessoas que já se hospedaram com vocês e que moram nessas regiões e façam contato por telefone mesmo, né? Olha, você já se hospedou aqui, então só para avisar que a gente tem uma promoção, uma condição especial, ou então falar das medidas de higiene, enfim. Né? É possível também essas duas opções aqui, essas duas estratégias, não tem custo nenhum, né? Hoje tem planos de telefonia que você não paga ligação interestadual e existem ferramentas de e-mail marketing que são gratuitas. Então, aqui não precisa. E aqui está o grande poder: anúncios na internet. Hoje as ferramentas de anúncios na internet possibilitam justamente juntar essas duas segmentações. Ou seja, fazer anúncios do seu meio de hospedagem para pessoas que estão procurando hospedagem ou então que têm o perfil do seu público-alvo e que moram nas regiões que você deseja. E aqui eu vou destacar as três principais, principalmente para a hotelaria, certo? Anúncios no Facebook, anúncios no Instagram e anúncios no Google. Aqui está o grande poder e que nem muitos hotéis ainda utilizam na sua totalidade. Então, assim, explorem essa estratégia. Eu vou deixar aqui todo o mapa aberto para vocês entenderem, tá? Vou diminuir o zoom aqui para ficar mais fácil. Então aqui você consegue ter uma ideia do panorama todo, tá? De como vai se dar a retomada e dos erros que acontecem, mas principalmente aqui que está o grande poder. Segmentação de público-alvo mais segmentação geográfica. E fica ligado porque eu vou, no próximo vídeo provavelmente, mas em breve, eu vou gravar uma aula ensinando passo a passo como que você faz uma campanha de anúncios no Facebook ou no Instagram ou no Google com a segmentação geográfica. Como que você pode escolher para quais cidades você quer ou para quais cidades você não quer anunciar o seu meio de hospedagem. Dessa forma, você não perde dois dos insumos mais importantes, dos recursos mais importantes nos tempos que nós estamos vivendo: tempo e dinheiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe o like aí para mim saber que o vídeo está sendo interessante, que o conteúdo é relevante. Dessa forma, eu gravo mais conteúdos dessa natureza, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque vão ter outras aulas. Inclusive, eu vou compartilhar a tela ensinando e você assim vai ser notificado, tá bom? Tem um sininho aqui do lado, é só apertar. Tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, compartilhe o vídeo, manda mensagem. Espero que fique tudo bem. Grande abraço e até mais.